Quero, com muita alegria, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Em especial, meu carinho e minha oração para pastoria, coração de digna família, por ter estado tantos anos no campo missionário, na obra missionária. Eu sei o quão difícil é estarmos envolvidos num projeto de Deus, e sabemos que Deus é a nossa garantia, a nossa fortaleza. Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pela honra do convite e da amizade. Que Deus abençoe realmente de todo o meu coração. É um prazer, ainda que separado por milhares de quilômetros, tê-lo como um amigo, como um companheiro. Como o Senhor disse, cada dia mais aumenta a confiança, o respeito, a honra, o prazer de compartilhar junto algum momento na presença de Deus. Quero, segundo a sugestão nos dada, compartilhar com os amados irmãos o que Pedro escreve na sua epístola, a segunda epístola de Pedro. Encerrando esta epístola, ele escreve a todos nós um conselho categórico, um conselho explícito e objetivo. Capítulo de número 3 da segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nessa tradução, então, que nós fizemos leitura, encontramos um conselho objetivo de Pedro a nós, apresentando duas alternativas para que tenhamos uma vida cristã abundante, vitoriosa, abençoada. Não há outro caminho, não há outra fórmula mais perfeita para uma vida cristã vitoriosa do que crescer em graça e conhecimento. Mas, antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar-nos sobre como nós devemos chegar a essa condição de crescermos em graça e conhecimento. Para que possamos crescer em graça e conhecimento, nós precisamos estar dispostos a aprender, dispostos a aceitar algumas verdades bíblicas inegociáveis. Nós precisamos aceitar que somos pecadores, que nossa natureza é pecadora. E, para isso, a única forma de fazer isso é aceitar o domínio, o controle do Espírito Santo no nosso ser. Porque sem o controle e o domínio do Espírito Santo no nosso ser, a tendência é de que a carne, a vaidade humana, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos vão nos engodando, nos enganando e nos induzindo a acharmos que não é bem assim, encontrarmos alternativas e justificativas para vivermos uma vida distanciada da graça educadora, a graça revelada pelo Senhor para nos salvar, para transformar as nossas vidas. O apóstolo Pedro, neste contexto, ele nos exorta, meus amados irmãos, concernente a uma coisa de suma importância, porque neste capítulo, o apóstolo Pedro ele nos fala acerca da vinda de Cristo. Ele fala acerca de não ignorar algumas coisas. Nós precisamos ter claro, estar conscientes de que, por mais que pareça ser demorado, pareça que não se cumpra, pareça que não vai acontecer, nós precisamos estar cientes de que, sim, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, e a seu tempo e a forma de Deus, não a nossa, ela se cumprirá. E o apóstolo Pedro, então, falando acerca destas coisas, ele nos exorta. Nos versículos de 1 a 10,
ele, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nós devemos esperar estas coisas, empenhar-nos para sermos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 de Pedro 3, 14 e 15. Depois o apóstolo Pedro segue nos exortando nos versículos 16 e 17. Ele nos adverte sobre o perigo das heresias. Ele nos adverte a respeito da santificação. E aí, meus amados irmãos, quando muitas pessoas ensinam certas heresias acerca da santificação, deturpando uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, e com isso trazendo uma deturpação da mensagem da graça. Também, por fim, ele nos apresenta para nós aquilo que pode ser chamado de uma vacina para os que ainda não foram atingidos por essas heresias, por essas deturpação da graça revelada na palavra de Deus, e também apresenta um remédio para aqueles que já foram infectados por uma mensagem. Pedro aqui chama no versículo 17 do capítulo 3 da sua segunda epístola, ele chama de insubordinados. Ou seja, imagine, meus amados irmãos, que uma pessoa que é contaminada por um vírus, o seu corpo sofre uma alteração no seu metabolismo e o seu organismo começa a trabalhar de forma descompassada. Então, o que acontece? Que algumas pessoas são contaminadas por espíritos malignos, vírus malditos da carne, da soberba, do inferno, e estas pessoas, uma das primeiras características de enfermidade espiritual é a insubordinação. Ela se torna uma pessoa insubmissa, e ela já começa, eu sempre digo que aonde não há ordem, há desordem, e aonde não há hierarquia, se instala a anarquia. E isso é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos obedecer e ser submisso. Obediência vem do grego peikos, que significa obedecer mediante uma explicação. Ou seja, eu obedeço porque fui convencido de que obedecer é a única saída. Submissão vem do grego upeikos, que quer dizer, significa literalmente obedecer por causa de uma hierarquia, em nome da ordem, em nome das hierarquias para manter a organização. Então, isso é obediência e submissão de uma forma sintética, simples e objetiva para ser entendida. O que acontece é que quando pessoas são contaminadas por espíritos malignos, heresias demoníacas, param de crer, esperar, predicar, pregar, ensinar acerca da vinda de Cristo, ignoram as verdades bíblicas, transversam, destroem ou criam uma santificação alternativa, apresentam uma santificação maquiada, uma santificação com uma decoração, parece decoração de pinheirinho de Natal. Nós estamos agora chegando aqui no mundo ocidental, principalmente com a época do Natal, e as pessoas decoram suas casas, suas árvores de Natal, e quantos que querem pegar a santificação, pois uma doutrina fundamental do cristianismo, e enfeitar com uma arvorezinha de Natal. E estas deturpação, estas heresias, ensinos heréticos, só tende a criar um grupo de insubordinados na igreja. Para isso, Pedro apresenta uma doutrina, apresenta uma vacina
na veia. Essa é a vacina chamada vacina dose cavalar, que é a vacina dupla, quando você coloca direto na veia de quem já foi contaminado, de quem já foi atingido, é um remédio para poder curar, para poder libertar desta maldição. E para quem ainda não foi contaminado, para ainda quem não foi infectado por isso, esta é uma forma de socorrê-los. Qual é essa vacina, pastor Dorival? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que eu faço para poder crescer na graça? Me ensina, eu quero crescer na graça. Me mostra uma forma de crescer na graça. Então, primeiro, tu tem que saber o que é crescer na graça. Crescer na graça significa receber um contínuo. Isto é importantíssimo recalcar, colocar na mente, estar disposto. Não é porque eu tenho 80 anos, cabelos brancos, porque eu estou há 50 anos na igreja, que eu não preciso. Presta atenção. O que é crescer na graça? Crescer na graça é aceitar um contínuo, aceitar, receber, submeter-se, desejar, buscar um contínuo aperfeiçoamento, um contínuo aperfeiçoamento do poder divino. Isso é graça de uma forma bem simples. Graça é aceitar um contínuo aperfeiçoamento do poder divino. Para quê, pastor? Para que possamos ser salvos. O que mais, pastor? Aprender com este contínuo aperfeiçoamento, aprender a ser educado, aceitar a educação, que nos ensina a renegar, renunciar, abandonar, deixar, dar as costas, se afastar do quê? Da impiedade e as paixões mundanas. Mas é só isso, pastor? Não. A partir daí, então, a viver no presente século de uma forma sensata, justa e piedosamente. Então, não basta simplesmente... O que é crescer na graça? De uma forma objetiva. O que é crescer na graça? Crescer na graça, meus amados irmãos, é aceitar, é estar disposto a se submeter a um contínuo aperfeiçoamento do poder divino na sua vida, para que te conduza você a viver uma vida de contínua evolução na educação, no crescimento da graça de Deus que te leva a renegar, ou seja, deixar, abandonar, esquecer. Eu quero recalcar isso, repetir. Renegar a impiedade e as paixões mundanas. Tem muita gente que até consegue isso. Consegue renegar a impiedade, as paixões mundanas, a vaidade, a soberba. Mas não consegue dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é viver uma vida sensata. O que é sensatez, irmãos? É a capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir. É a capacidade de não tomar nenhuma decisão precipitada, apressada, desesperada. É a capacidade de sentar, refletir, planejar, projetar as coisas. Viver uma vida sensata, uma vida justa. O que é uma vida justa, meu amado irmão? A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, primeiro, quando nós aceitamos Jesus no ato complexo da salvação,
Nós somos a primeira ação extraordinária, depois que o Espírito Santo nos convence que somos pecadores. No nosso coração nós cremos, com a boca nós confessamos. O primeiro ato divino na salvação é a justificação. E o que é justificação? Deus pega de um lado todos os nossos pecados. De um lado está todos os nossos pecados, nossas misérias, tudo que nós fizemos de errado. Do outro lado está o sacrifício vicário de Cristo. Está o seu sangue derramado, sangue inocente, sangue que é vida. E agora Deus coloca na balança de um lado todas as nossas misérias e do outro lado o sangue vicário, o sacrifício substituto por todas essas misérias. E no peso da balança, a balança começa a tomar um efeito extraordinário diante de Deus, que é como aquela balança que sobe e desce. Então começa a pesar mais o sacrifício, pesar mais o sacrifício, pesar mais o sacrifício, até o ponto que toca no fundo o sacrifício de Cristo e já não tem mais peso nem valor nenhum os teus pecados e as tuas misérias diante de Deus. A balança do sangue vicário, o sacrifício substituto, te justifica e te torna totalmente livre de todo o pecado. Mas a partir daqui, é somente a graça que poderá te conduzir você a viver uma vida justa. É somente a graça salvadora que se revelou também uma graça educadora, que vai te educar, que vai te ensinar a rejeitar as paixões mundanas, vai te ensinar a rejeitar a soberba e lutar por um coração humilde. Essa coisa de viver uma vida justa, uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de consagração, é uma vida de oração, de jejum, é uma vida de estudo da palavra, de conhecimento da verdade. Você não pode ser um crente de culto, você não pode ser um crente de celebrações, você não pode ser um crente de campanhas, de festas. Você não pode ser crente quando vê o seu pastor. Você não pode ser crente quando escuta uma mensagem. Você não pode ser crente quando está no meio dos crentes. A tua crença tem que exceder, porque crente, a palavra crente, vem do correspondente do grego pisteu, ou pistos, que significa fidelidade. Então, ser crente é ser fiel. E essa crença, essa fidelidade não pode ser circunstancial, momentânea, em situações especiais. Esta vida tem que ser uma vida piedosa. E para ser uma vida piedosa, precisa ser uma vida de integridade, uma vida de oração, de consagração, de comunhão íntima com o céu, não de vez em vez, mas sempre e constantemente. Então, uma coisa de alta relevância, algo de suma importância na nossa vida. Que essa graça nos ensine a viver, e para poder crescer em graça, a própria graça nos ensina a reconhecer as nossas próprias incapacidades. Então eu olho para mim e vejo que não sou capaz. E então, a partir daí, o que isso significa? Significa que eu devo sujeitar-me inteiramente a Deus e abdicar da própria vontade. Crescer em graça, meu amado irmão, é eu conseguir reconhecer as minhas próprias incapacidades.
E quando eu chego a esse nível, então, o que eu faço? Eu me submeto, eu me jogo aos pés do Senhor, à presença do Senhor, eu reconheço as minhas incapacidades, me sujeito completamente, inteiramente ao Senhor, e com isso eu começo a abdicar, abandonar, deixar de lado, desprezar a minha própria vontade, os meus desejos, os meus prazeres. A Bíblia diz que a graça e humildade produzem um círculo virtuoso. O que é isso, pastor? A graça produz humildade. Se o crente aproveitar a graça de Deus, aleluia, concedida a si e dizer sim para a humildade, sabe o que isso vai produzir? Vai produzir maior graça. Tiago escreve isso, ele disse, olha, antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Crescer na graça, meu amado irmão, é reconhecer as suas misérias e, através da graça, a graça gera em nós, produz em nós um efeito extraordinário, onde humildade produz mais graça, graça produz mais humildade, e esse círculo virtuoso vai gerando em nós uma vida abundante na presença de Deus. Quando o crente humildemente reconhece que não é ele, mas é a graça de Deus por alguma coisa, e por isso, aleluia, a busca da graça passa a ser a sua prioridade. Então, é claro, irmãos, é lógico, é certo que isso vai produzir mais graça. E quem continua humilde seguirá buscando essa mesma graça e receberá maior graça indefinidamente. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema da maioria dos crentes? O nosso problema é que a soberba humana muitas vezes leva o crente, em determinados momentos, achar que já tem graça suficiente, que já tem o suficiente, que já conhece o suficiente, que já é crente, já é santo o suficiente, já teve experiência maravilhosa, já foi batizado com o Espírito Santo, já pregou uma mensagem ali, Deus abençoou, já fez algo na obra, já é um obreiro, já é um presbítero, um evangelista, um pastor. Meu Deus, já cheguei mais longe do que esperava. E sabe o que acontece com isso? Ele interrompe o círculo virtuoso de mais graça, mais humilde, mais graça. Quanto mais humildade, mais graça. Quanto mais graça, mais humilde. Ele interrompe essa geração indefinida de graça na sua vida. E sabe o que acontece, meus amados irmãos? É que nesse ponto o crente acaba esquecendo que o que lhe trouxe até ali foi a graça divina que lhe foi concedida aos pés de Jesus. Então, a oração, o jejum, o estar no culto, o estudo da palavra de Deus, passam a ser coisas secundárias na sua vida. E tenho assistido ao longo dos anos no serviço do ministério, quantos talentos extraordinários, quantos ministérios, chamadas maravilhosas, quantos homens e mulheres de Deus que chegaram num patamar, num nível lindo, maravilhoso. Homens, mulheres de Deus que tinham uma agenda, pastor Ícaro, constante, cheia, no serviço, de segunda a segunda, todos. Eu escutei já pregadores dizer, eu tenho agenda para 2 anos. Mas, de repente, pastor,
a oração, o jejum. Eu já escutei o obreiro dizer que porque não tem tempo de estar no culto na sua sede, participa da ceia sozinho em casa. Porque oração, jejum, estar nos cultos, estudar a Bíblia, passou a ser coisa secundária na sua vida. Prioridade a fama, o status, a agenda, os congressos, as campanhas. Inverteu o processo. Colocou como prioridade número 1 o serviço, e a prioridade número 1 é manter-se crescendo na graça e no conhecimento. E a fórmula para crescer na graça e no conhecimento é oração, é jejum, é cultuar. Todos nós precisamos sentar e ouvir. Todos nós precisamos. Há um provérbio do saber, um provérbio dos professores, dos mestres, que é muito apresentado nos cursos de pedagogia, de literatura, os cursos de maestrias, nas classes acadêmicas. É muito comum esta frase, este provérbio popular: quem não senta para aprender nunca poderá ensinar, ou não está apto a ensinar. E quando nós desprezamos o que é de mais precioso na vida cristã, o que é mais belo, mais lindo, mais extraordinário na vida cristã, nada, meu querido pastor Ícaro, minha querida igreja, é mais importante do que a oração, do que o jejum, que o estudo da palavra e o congregar-se. O congregar-se é tão importante na vida cristã que a Bíblia proíbe deixar de congregar-se. A Bíblia diz assim: não deixando de congregar-se, como alguns já fizeram por costume. Não faça isso. Isso é suicídio espiritual. Isso é assassinar a tua alma. Isso é destruir a tua vida cristã. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço neste dia, para mim nesta manhã, para os senhores e senhoras, nesta noite, olhe para dentro de ti e responda a esta pergunta. Eu tenho dado prioridade na minha vida à oração, ao jejum, ao estudo da palavra e ao congregar-se. Sabe por quê, irmão? Será que você lê a Bíblia quando dá tempo ou quando vai para a igreja? Será que você ora quando você pode? Será que você ora quando precisa? Será que você só se preocupa em fazer um jejum quando você está lutando, quando você acha que precisa? Qual foi a última vez que você tirou 24 horas de consagração, de jejum na presença do Senhor? Congregar-se. Vai no culto, seleciona culto para ir, vai domingo, mas não vai sábado, mas não vai domingo. Vai terça-feira, mas não vai quinta, mas não vai terça. Não, é que esse culto agora são cultos seletivos, são cultos que quando eu posso ir, eu acho que esse aqui vai ser um cultinho melhor, eu acho que aqui vai estar o pregador tal, está escalado, nesse aqui eu posso faltar. Guarde essas 4 ações, atitudes pessoais: oração, jejum, estudo da palavra. Estudar não é fazer uma leitura corrida. Estudar é deter-se. Estudar é investigar. Estudar é ler e orar, ler e orar, ler e orar, fazer anotações.
investigações, buscar mestres. Deus sempre colocou o dom de mestre na igreja. Deus sempre colocou mestres na igreja. Para que existe mestre? Para edificar os santos e preservar a unidade da igreja. Então, para que você precisa, que está estudando, não está entendendo, chama o mestre da igreja, liga para ele, manda uma mensagem, diz: estou estudando tal texto, não estou conseguindo entender. Estou precisando de uma ação de Deus. Estou precisando de um movimento de Deus. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos olhar e perguntar se estamos crescendo na graça. Para que a gente possa crescer na graça, é fundamental que a gente aprenda a dizer não para aquilo que o Espírito Santo diz não. É fundamental que a gente consiga praticar o não. Essa ação de dizer não para aquilo que a graça nos educa a dizer não. Às vezes, meus amados irmãos, dizer não é algo tão difícil. Infelizmente, muitos crentes, muitos de nós percebemos claramente o impulso da graça divina nos direcionando a dizer não. Mas ao invés de nós renegarmos, em vez de nós dizermos não, sabe o que fazemos? Usamos desculpas. Utilizamos certas desculpas, como, por exemplo, é que eu sou fraco mesmo. Deus vai me perdoar. É só uma coisa pequena. Isso não vai causar escândalo. E assim por diante, outros, e ainda alguns ainda fazem assim. Tem outros que fazem coisa até pior do que isso. Que quer crescer em graça, é olhar e dizer: não vou fazer, não vou ceder à tentação, não vou me dobrar diante disso, não vou ficar colocando desculpa. Tenho que dizer graça, eu vou dizer, com a graça de Deus, eu vou dizer não, mas ainda que todo mundo está dizendo sim, mas eu vou dizer não, porque a graça de Deus me educa, me ensina a dizer não. Aqui no Brasil tem um ditado muito popular, não sei se aí vocês têm, chamado Maria vai com as outras. Tem muita gente, porque o fulano está fazendo, porque o fulano faz mais, pior do que eu. O que é crescer na graça é dizer não importa que todos estão fazendo. Mas se a palavra de Deus diz que não é para fazer, eu vou olhar para aquilo ali, eu vou dizer, não farei isso. Quando eu orava, nós estamos orando das 5 às 6 da manhã, horário aqui do Brasil. Quando eu levantei para orar, e logo após o intervalo, esse lapso de tempo até chegar ao horário do culto, tirei um momento para olhar e meditar nesta palavra, neste tema. O Espírito de Deus falou tão forte na minha alma. Que muitos de nós estamos desprezando a graça divina, porque não somos capazes de dizer não para a nossa carne, porque não somos capazes de renegar, de renunciar, de deixar, de se afastar. Mas é que agora, sabe, lá naquela igreja estão fazendo, aquele pastor lá diz que pode, aquele doutor em teologia e divindade diz que isso é bobagem, que é de 1900 antigamente. Isso é doutrina dos velhos, isso é coisa dos antigos, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O mesmo Espírito Santo que te convenceu de que eres um pecador,
É o mesmo Espírito Santo que continua te despertando para dizer não. Você sente aquele impulso dentro de você. Muitas vezes alguém diz assim, mas pastor, como é que eu sei que Deus está falando? Como é que é a voz de Deus, pastor? Geralmente as pessoas que perguntam isso, elas já ouviram muitas vezes a voz de Deus. A voz de Deus em raras exceções, porque na multiforme sabedoria de Deus, Deus pode se manifestar do jeito que quiser. Mas na esmagadora das vezes, Deus se manifesta falando diretamente no nosso espírito. Nós sentimos um impulso interno, nós sentimos uma ação interna, algo interno move, nosso espírito nos comove, e nós ouvimos um não bem claro, não é assim, não fala isso, não olha para aquilo, não atua desse jeito. Mas todo mundo está fazendo, não importa que todo mundo está fazendo. Mas lá na igreja tal, estamos fazendo e está dando certo, está crescendo, está prosperando, está avançando. Se juntar multidões é dar certo, é agradar a Deus, então o islamismo, então o budismo, o hinduísmo, que são as maiores religiões da Terra, agradam a Deus porque ajuntam milhões e milhões para estar nos seus cultos. Se devoção, se rituais, se juntar multidões é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e Deus se agrada. Pelo amor de Deus, não compare quantidade com qualidade. E não compare coisas que estão aparentemente dando certo hoje no lugar que isso é a vontade de Deus. Mas o fulano está pregando uma mensagem inovadora, uma mensagem moderna, uma mensagem nova. Não te esqueças que a palavra de Deus é inerrante, infalível, imutável. Era ontem, é hoje, ou será eternamente a mesma. Graça educadora, aprenda a dizer não quando o Espírito diz não. Aprenda a dizer sim quando o Espírito diz sim. Porque muitas vezes, quando nós queremos e o Espírito não quer, aí fica aquela guerra, carne, espírito, espírito, carne, carne, espírito. Aprenda a dizer não para a carne. Mas quantas vezes não queremos e o Espírito quer, a graça nos educa a dizer sim, fazer desse jeito. E toda vez que eu fizer algo por minha própria vontade, por exemplo, para o irmão ter uma ideia, se nós pegarmos e fizermos coisas boas, né, nós começarmos a fazer o bem, mas esse bem não foi determinado pela graça. Mas é porque dá certo. O nome disso é feno, palha e madeira. Vai ser queimado no fogo. Porque se tudo que eu fizesse e dá certo, Deus recebesse, então essas obras não seriam para a glória de Cristo, mas seriam para me honrar. E nada do que fizermos que não glorifique, que não exalte o Filho, que não coloque. É por isso, meus amados irmãos, que naquele dia nós vamos depositar as nossas coroas, a nossa coroa aos pés do Salvador. Porque tudo que fizermos tem que ser para glorificar o Filho. Se eu fizer obras que me engrandecem, que me colocam em uma posição de destaque, de aplauso, de reconhecimento, e coloco lá no pedestal, isso é tudo obra que é para mim. Se não glorifica Jesus, se não coloca Jesus em eminência, se não coloca Jesus no ponto mais alto, na atenção de todos, então isso não é obra do Espírito, mas é obra da carne, ainda que seja boa. Pastor, como é que eu faço para manter um crescimento constante da graça?
Eu preciso aprender a manter uma vida de devoção sistemática. Eu preciso criar um programa educativo para a minha alma, sistematizar a minha oração, sistematizar o meu jejum, sistematizar o meu estudo da palavra, sistematizar a minha atitude, a ação de congregar-se. Sabe que um dia desses, meu querido pastor Ícaro, eu estava fazendo um exercício de memória e estava tentando, voltei à minha infância lá na roça, no interior, e a gente congregava na terça-feira a 4 quilômetros por uns trilhos para ir na casa de um irmão assistir o culto na sala da casa dele. Na quinta-feira, a gente caminhava em outra direção, 4 quilômetros e pouco, para também ir no culto na casa de um irmão. Usávamos lanternas para ir até lá. No sábado, geralmente, tinha um culto evangelístico à tarde em algum lugar, uma localidade que não houvesse igreja. À noite tinha culto. E no domingo tinha culto na sede, que era num vilarejo a 7,5 quilômetros da onde morávamos. Todos caminhando a pé, os crentes se juntavam, famílias inteiras pelas estradas. Eu estava fazendo um exercício de memória e eu não consegui me lembrar de um culto em que nós faltássemos. Eu não consegui me lembrar de um culto que pelo menos eu e o meu pai deixamos de ir. Eu sou o filho mais velho. Se a minha mãe com os meus irmãos menores se tornava difícil ir em todos os cultos, mas lembro-me nitidamente que todos os cultos, terça, quinta, sábado e domingo, sistematicamente eu estava com meu pai nesses cultos. Não consegui me lembrar de um culto que faltasse. Chovia, pegava um guarda-chuvas e ia para lá. Sistematizar, enraizar na tua alma, no teu ser, no teu corpo, esse costume de manter uma vida de devoção diária, isso te levará a uma vida debaixo da graça de Deus. Homens, ao longo da história, criaram esse sistema, esse método de crescer em graça, coisa mantendo-se. Porque quando nós falamos de graça, seria isso. E conhecimento, pastor. A Bíblia nos dá uma riqueza de detalhes sobre o conhecimento. Naquela época houve também a questão de uma seita do gnosticismo que cultuava o conhecimento. O conhecimento, meus amados irmãos, quanto mais nós pudermos adquirir conhecimento e submeter esse conhecimento à graça de Deus, à humildade, esse conhecimento baseado nas raízes do Evangelho, da Palavra de Deus, nada impede de ter conhecimento científico, conhecimento geográfico, arqueológico, todas as áreas do comportamento humano, da ciência humana. Você pode adquirir conhecimento em todas as áreas, mas aprender a viver uma vida de constante crescimento, não estagnar-se. Para encerrar, eu quero deixar um conselho para todos nós e que possamos juntos, que se eu estou pregando para os senhores e senhoras, essa pregação ela é direcionada à minha alma. E se há algo que eu gostaria de deixar como conselho a todos nós, o ser humano tende a valorizar aquilo que ele paga um alto preço. Porém, normalmente, aquilo que ele recebe de graça tende a não valorizar. Ele não sabe valorizar aquilo que recebeu de graça. E é isso que o leva muitos filhos de milionários a dilapidarem, a destruírem a herança que recebemos. Na Bíblia temos a história
fantástica e conhecidíssima do filho pródigo. Isso também acontece com a maioria de nós. A maioria dos crentes dos nossos dias, pelo fato de Jesus ter pago o preço que a justiça de Deus exige pelos nossos pecados, e ter, por misericórdia, irmãos, por misericórdia, ele ter se entregado, se dado em um ato de presente, de concessão, com a graça salvadora, nos alcançou, nos salvou, nos resgatou de uma vida de miséria. Mas sabe o que a gente faz? Passamos a viver uma vida relaxa, uma vida relaxada, muitas vezes transformando a liberdade que a graça nos concede em uma libertinagem. Muitas vezes deixando de viver uma vida de modo digno, quanto à vocação que fomos chamados. Passamos a viver uma vida relaxada, a viver uma vida acomodada, a viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, recebendo em vão a graça de Deus. Mas eu gostaria, neste dia, deixar um conselho pastoral para todos nós. Não abandone, e se você já abandonou, por favor, recobre urgentemente. Estabeleça uma forma, estabeleça uma maneira, um objetivo, coloque como objetivo principal da tua vida edificar uma vida de oração, jejum, estudo da palavra e congregar-se. Congregar-se, faça disso um sistema infalível na tua vida, para que a graça sobreabunde sobre você e o conhecimento enriqueça o teu ser, para que tu possas estar constantemente dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.